Continuando com os nossos estudos, né? Terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei de Liberdade. Hoje nós vamos estudar as questões 843 até 867. Já vimos, né? O item 1, liberdade natural, o item 2, escravidão, liberdade de pensamento, liberdade de consciência. Hoje nós vamos estar estudando livre-arbítrio e fatalidade. E nas aulas seguintes, né? Na aula seguinte, conhecimentos futuros e resumo teórico da motivação das ações humanas. O livre-arbítrio é importante porque ele é um fundamento, né, do espiritismo e que tem um conceito na ótica espírita muito assim interessante e diferente, principalmente em relação às religiões, né? E nós vamos estar conversando a respeito disso, né? E procurando trazer um pouco mais de luz, né, para esse assunto. E também vamos ver fatalidade. Que Jesus nos abençoe com o seu amor, com a sua luz, o seu conhecimento, que nos assista através de seus mensageiros e que a providência divina permita que estejamos receptivos para os conselhos dos bons espíritos protetores familiares, para que eles encontrem em nós essa receptividade e assim nós possamos ter pensamentos e sentimentos alinhados com a lei divina e que vão repercutir num cotidiano, num dia a dia bastante equilibrado e produtivo em relação à nossa proposta reencarnatória. Vamos lá então. Questão 843. O homem tem livre-arbítrio em seus atos? Pergunta Kardec para a espiritualidade superior. E a resposta: se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. No dicionário, a gente encontra a seguinte definição para livre-arbítrio: possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, é a livre escolha, né? A condição que o ser humano tem, segundo a espiritualidade superior, de escolher livremente sobre qualquer aspecto que se apresenta na nossa vida, né? E aqui, assim, a resposta é interessante, porque nós vimos na questão 833 que o homem tem essa condição de liberdade total no pensamento. Nós podemos formular e elaborar o pensamento, as ideias, os sentimentos, os desejos que nós quisermos, né? Do ponto de vista do pensar. Já na 825, que nós também já vimos, né, a espiritualidade superior fala que como o ser humano foi feito, assim, foi criado, né, por Deus, nós fomos criados por Deus para vivermos em sociedade, ou seja, para convivermos com os nossos semelhantes, aprendermos e ensinarmos com os nossos semelhantes, nós não temos essa liberdade de agir a partir do momento em que nós já estamos interagindo com um outro semelhante ao nosso, né? E a única condição seria de um ermitão, né? Que não é o caso, porque o ser humano foi criado para viver em sociedade. Então, nós vamos ver um pouco a respeito desses conceitos que giram em torno desse importante fundamento chamado, né, livre-arbítrio,
que é colocado dentro do Espiritismo, e alguns enfoques até religiosos são importantes aí para a gente estar analisando e estudando. Questão 845. As predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Ou seja, esse sentimento instintivo que a gente já traz ali, sentimentos diferentes, né, em relação a determinadas situações que se apresentam, não podem entravar, né, a nossa liberdade de escolha? Vamos à resposta da espiritualidade superior. As predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Segundo o seu grau de adiantamento, que pode ser maior, mais elevado ou menos elevado, né, elas podem incitá-lo, né, essas predisposições podem nos incitar a atos repreensíveis, no que será secundado por espíritos que simpatizem com essas disposições. Tá. Então, nós trazemos já predisposições, né, o nosso espírito, enquanto dentro da lei da reencarnação e da imortalidade da alma, nós trazemos hábitos, condicionamentos, né, de vidas passadas. No caso, por exemplo, né, vamos colocar aí questões que levam o indivíduo a um certo poder momentâneo, no sentido de que uma reencarnação é muito passageira, né, mas é a escolha da prova. Nós vamos ver a escolha das provas aqui, nos próximos quadros, né. E aí a pessoa foi muito bonita numa outra reencarnação, com um magnetismo muito forte, fez mau uso, né, destruiu famílias, lares, ou foi muito inteligente, manipulou pessoas, né, e fez mau uso dessa inteligência, desse conhecimento em diferentes áreas, né. A condição financeira também imagine quando reúne essas 3 ou mais, né, condições numa pessoa só, e ela faz um mau uso disso tudo, né? O estrago que isso realiza, no sentido do quanto o espírito, quando volta para a erraticidade, né, para o plano espiritual, tem que reavaliar tudo isso, né, e refazer tudo isso, né. Bom, mas voltando aqui, essas predisposições, então, que o espírito traz, são hábitos que já vêm do passado, né, e que naqueles momentos ele pode hesitar em caminhar para o bem, né. O que é o bem, né? Nós já vimos, caminhar dentro da lei divina, de uma questão ética, moral, de causar o bem para os seus semelhantes, né? E, em cima disso, a gente já viu que essas vibrações, de acordo com os nossos pensamentos, vão atrair espíritos que são afins, né? Se uma pessoa tem uma predisposição a, vamos aí, ser radicais, né? Extremos, uma condição antiética e moral, né? Um estelionatário, alguém que está ligado ao crime organizado, né? São pessoas extremamente inteligentes, né? Quantos assaltos aí a bancos a gente observa que hoje houve um planejamento quase que genial, né? Ou genial mesmo. Então essa pessoa, essas pessoas poderiam estar utilizando isso de uma forma benéfica, para causar o bem social, e vão em desencontro com a lei divina e em desencontro com as suas próprias consciências. Isso vai ser cobrado, né, pelo próprio indivíduo, principalmente quando chegar no plano espiritual. Mas voltando aqui, né, então, mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembre-se de que querer é poder. Então, mesmo nós tendo essas predisposições já, que são, né, aí, situações que já se apresentaram em vidas passadas e que nós erramos, entre aspas, né? Erramos no sentido de que nos desviamos da lei divina, existe sempre a vontade do espírito
e nada pode impedi-lo quando ele tem essa vontade de seguir no caminho do bem. Não vai haver arrastamento, né, paixões que o levem a se desviar, desde que a sua vontade seja firme. E isso é o que nós vamos estar vendo aqui, né? Aí entra a escolha, né, a livre escolha, o livre-arbítrio e as experiências que vão se acumulando a partir dessas escolhas. Nós temos as imagens aí abaixo, né, onde mostram muito bem situações, né, onde numa a gente tem aí um espírito afim, onde tem um senhor estudando, né, e aí virão sensações benéficas, inspirações benéficas nesse sentido, e o outro no álcool, né, na bebida, que vai também causar uma destruição, né? Então, essas presenças, elas vão potencializar para melhor ou para pior os cenários que se apresentam na nossa vida. Nós vamos aqui, nós temos a questão 262, vamos fazer uma breve revisãozinha aí, voltar ao que nós já estudamos, né, com relação à escolha de provas. E a questão 262, ela faz parte do segundo livro, do Livro dos Espíritos, ou da segunda parte, e desse item, escolha de provas, né. Então vamos à questão. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então Kardec está aqui questionando, né? Se nós somos criados simples e ignorantes, né? Isso está na questão 115, como é que nós podemos escolher, né? Como é que nós vamos ter essa arbitrar em cima de uma escolha de provas? Resposta da espiritualidade superior. Deus supre a sua inexperiência, ao traçar-lhe o caminho que deve seguir, como se faz com uma criança desde o berço. Então, quando nós fomos criados, né, como está na questão 115, simples e ignorantes, somos como crianças. E a espiritualidade superior, né, Deus, através da espiritualidade superior, vai suprindo essa inexperiência. Mas dá-lhe gradativamente a liberdade de escolha, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Olha só, o livre-arbítrio, aqui na visão espírita, ele vai se construindo dentro do indivíduo, dentro da individualidade desse espírito, né, da nossa individualidade. É então que muitas vezes se extravia ao tomar o mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos, né, do anjo guardião. É a isso que podemos chamar a queda do homem. E então, olha a riqueza dessa resposta. Nós temos aqui a liberdade de escolha à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. Então, o livre-arbítrio não vem pronto. Ele é construído na medida em que nós vamos reencarnando. Essa é a visão espírita. E ele se extravia muitas vezes, tomando o mau caminho, se desviando da lei divina, por não ouvir o conselho dos... Quem são os bons espíritos? Espíritos mais velhos, espíritos mais experientes, espíritos mais elevados dentro da escala espírita, né? São os bons espíritos da segunda ordem. É isso que podemos chamar a queda do homem. Então, essa é a verdadeira queda espiritual. É você vir novamente, escolher uma prova, né? Nós fazemos essa escolha de provas no plano espiritual e nós fazemos com a independência de acordo com esse arbítrio que já se desenvolveu em nós. Se nós não temos esse arbítrio ainda desenvolvido, a reencarnação ela é orientada proporcionalmente pela espiritualidade superior. A escolha de provas vai ser passada para você e não você vai escolher as provas. Mas na medida em que nos elevarmos, nós é que vamos escolher. E nós vamos ver aqui a seguir um esqueminha muito bem elaborado pelo pesquisador espírita Cosme Massi, né? E resume aí as condições em que um espírito pode se encontrar
as diferentes condições em que o espírito pode se encontrar. E isso tudo está na segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, esquema Cosmo e Massa, segunda parte do Livro dos Espíritos. A primeira e a segunda condição. Nós temos aí o mundo material e o mundo espiritual, né? O plano espiritual, o mundo espírita. Quando nós estamos do mundo espírita para o mundo material, nós estamos reencarnando, nós nascemos. Quando nós estamos do mundo material para o espiritual, nós estamos desencarnando, nós morremos. Uma terceira condição, nós estamos no plano espiritual, né? Estamos já lá, já passamos pelo torpor, né, de transição, ou estamos aqui, que é o nosso caso, né? Somos espíritos que estamos aqui nessa reencarnação, estamos na carne. Uma outra condição é quando do plano material, por exemplo, no sono, há um desdobramento. O perispírito se desprende, ligado apenas pelo cordão de prata, e vai até o plano espiritual, em diferentes situações, né? Mais elevadas ou menos elevadas, umbralinas, né? Ou uma colônia espiritual, assistir palestra, fazer tratamento. E vice-versa. Podemos, por exemplo, numa reunião mediúnica, termos uma psicografia, uma incorporação, onde uma mensagem é passada através de um espírito e através desse médium, né, o espírito através de um médium, para exercermos determinadas atitudes, para orientarmos uma pessoa, né? Então, o fenômeno da incorporação, ele entra bem, ou da psicografia, né? Entra bem dentro dessa condição número 6. Isso tudo é importante a gente ter, essa consciência, esse esquema que o Cosmo e Massa fez, porque essas condições todas, principalmente quando estamos no mundo espiritual, que é a condição 3, é a que permite a escolha de provas. Porque quando estamos na condição 3, né, enquanto espíritos desencarnados, nós temos uma visão geral da nossa condição infinita, no sentido de que fomos criados, né, tivemos uma origem, mas temos o infinito pela frente. Isso é muito importante termos em consideração para a gente analisar as próximas questões aí. Questão 847. A alteração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Essa alteração das faculdades são das faculdades mesmo de pensamento, né? Isso pode ocorrer numa situação genética, né? Uma pessoa que vem com alguma deficiência no cérebro, né, para elaborar pensamentos mais complexos, ou para se expressar, né? Elabora os pensamentos, mas não consegue expressá-los, né? Não só do ponto de vista cerebral, mas também do cérebro e os sinais, a recepção desses sinais no corpo, né? Braços, pernas, tal. Então, essas limitações, né, elas vão poder tirar ao homem a sua liberdade de escolha? Vamos lá. E também, voltando aqui, desculpa, pode também ter uma alteração com relação a efeito de drogas, né? Aí também há uma alteração na livre elaboração e expressão das nossas faculdades mentais. Aquele cuja inteligência está perturbada por uma causa qualquer já não é senhor do seu próprio pensamento e desde então não tem mais essa liberdade. Tal alteração é muitas vezes uma punição para o espírito que em anterior existência pode ter sido vão e orgulhoso e ter feito mau uso de suas faculdades. Então, a espiritualidade superior, ela meio que poda, né? Limita a manifestação desse espírito que já tem, né, por exemplo, uma condição
intelectual elevada, ou ele tem já uma facilidade para a construção de uma equipe, para em cima dessa equipe organizar determinada tarefa, né? Vamos colocar aí, ou na área financeira, na área empresarial, né? Uma liderança, né? Tem uma facilidade para exercer essa liderança. Aí vem com limitações que não permitem que isso ocorra. Então ele tem dentro dele a condição, mas ele não consegue transformar isso numa realidade material no seu dia a dia. E isso, como é colocado aqui, muitas vezes como uma punição. Mas não uma punição no sentido de perseguição, né? Deus não está, através da espiritualidade superior, preocupado com isso. Pelo contrário, Ele quer que nos desenvolvemos, né? Venhamos a nos desenvolver. No caso, essa punição é no sentido de limitação, para que a gente possa desenvolver outras áreas do campo humano ou do espírito enquanto imortal. Ele pode renascer então no corpo de um idiota, como o déspota no corpo de um escravo e o mal rico no de um mendigo. Então, dependendo aqui da situação, vão ter N condições aí, fatores, que vão levar esse espírito a uma reestruturação de atos do passado, de vidas passadas, né? Aqui é importante a gente colocar que na elaboração do Livro dos Espíritos, na metade do século XIX, o termo idiota era esse termo que era utilizado na época, tá? E isso aqui, vamos traduzir para a atualidade, né? Pessoas especiais, né? Uma deficiência mental, tá? Então aí uma condição que vai limitar a livre expressão de um raciocínio, mesmo que esse espírito já tenha essa condição, né? Então vamos traduzir aqui, né? Vamos substituir essa palavra idiota por deficiência mental, tá? Tem um exemplo que eu acho bem legal, importante, né? Chama a atenção. Não é legal porque a situação da pessoa, desse espírito, não é uma situação fácil. Nós temos lá em Uberaba, no Hospital do Pênfigo, e esse vídeo está sendo gravado em agosto de 2020, então eu não tenho informações, mas até alguns anos atrás tinham lá um paciente internado conhecido por Zezão. E o Chico Xavier, enquanto ainda estava reencarnado, né, na matéria, ele colocou que o Zezão é a reencarnação de Mussolini. Foi o Chico quem falou. E que, na verdade, ele nem teria condições de continuar no planeta, dadas as faltas cometidas pelo então, em vidas passadas, Mussolini. Mas como ele tem uma espiritualidade, ele não, né? Como ele tem espíritos que o protegem, né? E que lhe amam muito, esses espíritos ficaram de lhe dar assistência por 10 reencarnações para que ele vencesse as faltas cometidas nessa última reencarnação com Mussolini, o ditador, né? E então tá lá o Zezão, né? Tava lá pelo menos, espero que esteja bem ainda. Ele só andava para trás, ele não raciocinava direito. E quem olhasse para aquela pessoa jamais ia imaginar que ali ali está um espírito de quem numa outra reencarnação foi um estadista, embora de destaque, um ditador, né? Então é um exemplo aí dessa questão 847, né? Vamos em frente. Na questão 849, Kardec faz a seguinte pergunta à espiritualidade superior: qual é a faculdade dominante no homem em estado selvagem? O que predomina, o instinto ou o livre-arbítrio? E a resposta da espiritualidade superior: o instinto, né? O que
que predomina é o instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, ou seja, o livre-arbítrio ainda está presente, mas o instinto é que predomina. Mas como a criança, ele aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Então, dada a limitação desse espírito que se encontra ainda no estado simples e ignorante, nós vimos isso na questão 115, né, do Livro dos Espíritos, ele ainda tem uma predominância instintiva, né? Então o raciocínio ainda não está desenvolvido de forma mais elaborada ou complexa, mas ela vai ao longo das existências, né, se tornando mais elaborada e ele se desenvolve no que nós chamamos de inteligência. Portanto, a pessoa que é mais esclarecida que um selvagem, ela é mais responsável que ele pelo que faz. Então, os nossos atos, né, vão tendo consequências, nossas atitudes vão tendo consequências, e através do livre-arbítrio, né, dessa livre escolha, e ao mesmo tempo nós temos esse árbitro, né, desse juízo que nós vamos criando a respeito das consequências de nossas atitudes. A gente tem aí esse quadro, que é um quadro onde mostra à esquerda Adão e Eva no paraíso, né, sendo tentados, né, para comer a fruta proibida, né, a maçã, e aí depois, a partir do momento em que eles comem desse fruto proibido, eles são expulsos, né, os anjos do Senhor expulsam eles do paraíso. Isso tem aí uma visão, né, bíblica, que o Espiritismo, nos fundamentos, principalmente do livre-arbítrio, coloca que essa é uma visão justamente figurativa. Né? Essa queda, na verdade, né, essa expulsão ou a queda de Adão e Eva é uma visão figurativa onde a gente tem aí, agora nós vamos fazer uma ponte, né, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos o livro A Caminho da Luz. O autor é o Emmanuel, que esclarece de forma muito profunda todo esse contexto e dá toda uma visão diferente, não só a respeito da visão bíblica, né, como também dessa questão do livre-arbítrio, esse conceito da livre escolha que nos difere o Espiritismo de outras religiões. Né? A partir do momento em que nós temos a visão da pluralidade dos mundos, e onde no livro A Caminho da Luz, Emmanuel coloca que cerca de 6 a 7 mil anos atrás, isso não é colocado por Emmanuel, isso foi colocado pelo Chico, num depoimento dado ao Geraldinho Lemos, que é esse degredo, né, esse exílio de Capela, na verdade de um orbe, né, de um planeta que pertence ao sistema da estrela de Capela, ocorreu há cerca de 7 mil anos atrás. E que essa humanidade que lá vivia foi exilada porque não acompanhou moralmente a evolução que o planeta vivenciava. Então eram espíritos que tinham uma intelectualidade desenvolvida, mas que não tinham justamente a moral, que é a escolha pelo livre-arbítrio sempre ainda era pelo mal, e isso prejudicava demais os semelhantes. Tanto que precisaram vir para um outro planeta chamado Terra. Isso ocorreu há cerca de 7 mil anos atrás. Esses espíritos encontraram aqui já tribos organizadas, os nativos. E Jesus, junto com a espiritualidade superior, organizou para que esses espíritos exilados de Capela trouxessem, então, um avanço tecnológico muito grande. Então, ao mesmo tempo em que o planeta prestou um serviço para que esses espíritos que prejudicavam em outro planeta a evolução da coletividade, aqui trouxessem um avanço tecnológico e, através de um sofrimento muito grande, pudessem desenvolver-se moralmente. E isso vem ocorrendo até hoje, né? Existem exilados de Capela até hoje aí,
reencarnados, nós entramos agora, o planeta Terra, nessa nova fase regeneradora, mas voltando para toda essa visão, que é uma visão até religiosa, né? Dentro da visão espírita, então, a queda é essa. Esses espíritos exilados trouxeram no inconsciente uma imagem desse paraíso perdido e transferiram isso de forma figurativa, primeiro verbal e depois escrita, para esse cenário da expulsão de Adão e Eva do paraíso. O que ocorreu então foi um degredo, um exílio, né, através então, desde que tenhamos essa visão já da pluralidade dos mundos e também da imortalidade da alma. Esses espíritos auxiliaram tecnologicamente e por isso, inclusive, a escrita foi desenvolvida cerca de 4.000 anos antes de Cristo, que é 6.000 anos atrás. Então coincide com essa chegada desses espíritos. De um ponto de vista tecnológico, um avanço começou lá atrás e chega hoje no que nós temos aí de mais desenvolvido, né, na área da informática, por exemplo. Mas do ponto de vista moral, a evolução ela requer maiores cuidados, né? E é isso que nós estamos estudando na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? As leis morais. Vamos dar continuidade, então. Nós temos aqui um trecho separado da Gênese, capítulo 3. E nós temos aqui a imagem, né? Essa imagem aqui da capa, o vídeo está atrapalhando uma parte da visão dela, mas é uma capa da Gênese que é colocada a Gênese original. Por que é colocada a Gênese original? Porque esse livro, a Gênese, o quinto livro da obra do Pentateuco, né? Ele foi modificado na época por um grupo acreditem, de pessoas que eram espíritas e ligadas a Kardec. Ele foi alterado e dentro de toda uma pesquisa muito profunda, iniciada por uma escritora que se chama Simone Privato, né? E inúmeros outros espíritas, mas nós vamos citar aqui dois, o Paulo Henrique Figueiredo também, né? Chegaram então a documentos que comprovaram essas adulterações. Só para ter uma ideia, cerca de 200 trechos foram alterados. E o que se alterava na realidade era esse conceito do arbítrio, do livre-arbítrio do ser humano na visão espírita, que difere de outras religiões, porque nós não fomos criados perfeitos, né? Como Adão e Eva, e fomos expulsos porque pecamos. É o contrário. Nós fomos criados simples e ignorantes e fomos criando, e vamos criando, construindo através do livre-arbítrio, né, um conceito mais elaborado sobre a nossa condição moral. Né? Então, esse livro aqui, que foi produzido pela Federação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, né, sob a orientação desse pesquisador, o Paulo Henrique Figueiredo, baseado nesse livro escrito pela Simone Privato e inúmeros outros espíritas aí de renome, que já sabiam dessas adulterações, então foi feita toda uma tradução, né, e um resgate do livro original, que é a publicação de Kardec até a sua 4ª edição original. Após a morte, né, o desencarne de Kardec, é que foram tirados trechos, e aí já na 5ª edição ela já estava adulterada. Então essa é a recuperação, e para quem quiser então adquirir, ela está à disposição aí no mercado, produzida pela FEAL, né, a nova Gênese. Vamos aqui para a questão, né? Então, esse é o item 10, né? Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, é o item 10 desse livro, a Gênese nova, tá? Dessa Gênese já original. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação.
O instinto que se encontra em toda a pujança dos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade. Então, veja bem, vícios, esses vícios e paixões, eles estão no nosso instinto de conservação. É uma lei. Então, para que nós nos conservemos, a gente tem alguns desejos aí, né, que acabam sendo preservados e que nos levam a alguns vícios, nos quais ele exclusivamente domina o instinto, né, ligado a esses vícios, né, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. Então, fomos criados simples e ignorantes, não temos um desenvolvimento intelectual adequado, o que não permite que criemos ou venhamos a construir, através do livre-arbítrio, uma consciência mais elaborada, né? Então vamos lá, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. Com a inteligência racional nasce o livre-arbítrio que o homem usa à vontade. Então somente para ele começa a responsabilidade de seus atos. Só para exemplificar, esse trecho, com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio que o homem usa à vontade, então somente para ele começa a responsabilidade de seus atos, esse trecho foi retirado a partir da 5ª edição da Gênese, né, que Kardec publicou, e agora está resgatado, como inúmeros outros trechos, né, que foram resgatados. Mas olha, esse trecho, ele coloca, com a inteligência racional, nasce o livre-arbítrio. Somente a partir de experiências que os povos primitivos vão tendo dentro da matéria, eles vão reelaborando a parte intelectual, vai se desenvolvendo por erros e acertos. E aí sim, através desse raciocínio desenvolvido, o homem usa pela sua vontade, né? Ele começa a ter responsabilidade, porque aí ele começa a ter acesso a perceber que existe uma lei e que certas atitudes têm uma repercussão negativa, né? Nós sabemos, indo contra a lei divina. O que é muito legal aqui, fundamental a gente entender, né? Então, que o livre-arbítrio ele vai sendo construído. A consciência nossa, a partir do livre-arbítrio, vai tomando uma dimensão que nos permite uma elevação moral, né? E é em cima da moral que tem a ver o quê? Com realmente essa parte abstrata dos raciocínios mais complexos que o espírito traz, né? De uma condição humana que nos leva a respeitar o semelhante, né? Então são o quê? As mensagens que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, né? Solidariedade, fraternidade, né? Humildade, mas assim, o autocontrole, até onde vai o momento em que nós temos que nos impor para exercer uma determinada situação que vai de acordo com a lei divina, e até o momento em que nós temos que recuar para não nos contrapor à lei divina, não exercermos de forma exacerbada o poder sobre o nosso semelhante. Esse outro livro também é da autoria do Paulo Henrique Figueiredo, e que já traz bem aprofundada essa questão da autonomia, né? O título é Autonomia, a História Jamais Contada do Espiritismo, e que é consequência desse movimento espírita para resgatar essa visão aí do livre-arbítrio, né? Que diferenciando aí dessa visão de Adão e Eva expulsos do paraíso. Éramos bonzinhos e puros, e aí erramos e fomos expulsos. Não, nós não éramos bonzinhos e puros, pelo contrário, nós éramos simples e ignorantes. E vamos nos apurando, né, subindo na escala espírita ao longo dos milênios e dos milhões de anos que a lei da reencarnação nos permite. Bom, entramos agora num novo item, né, que é o da fatalidade.
Existem várias questões aí complexas que são colocadas por Kardec, mas basicamente a gente vai ver o conceito, né, de que não existe a fatalidade, né? Vamos lá então. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido que se dá a essa palavra, ou seja, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que consiste o livre-arbítrio? E a gente pode aqui fazer uma ponte já com a escolha de provas, né? Se você escolhe as suas provas, onde está o livre-arbítrio? Se você já colocou, predestinou, vamos colocar assim, né? A sua reencarnação. Resposta da espiritualidade superior. A fatalidade existe apenas no que diz respeito à escolha que faz o espírito ao se encarnar de sofrer tal ou qual prova. Então, a escolha, a fatalidade existe quando nós escolhemos a prova. Vamos lá. Refiro-me às provas de natureza física, porque no tocante às provas morais, né, e às tentações, o espírito conserva o seu livre-arbítrio sobre o bem e mal. E é sempre senhor de ceder ou resistir. E nós já vimos, na questão passada, que sempre existe a possibilidade de recuar diante de uma atitude que vai nos levar ao mal. Existe sempre a possibilidade. O espírito pode estar dentro de arrastamentos para vicissitudes e paixões muito comprometedores, mas sempre a gente tem a vontade, por vontade pessoal, nós podemos resistir. A imagem coloca aí, né, uma imagem de um anjo de um lado e de um demônio do outro, né? E nós já vimos no Espiritismo que, na verdade, não existe esse demônio. O que existe são espíritos imperfeitos. Se quiser chamar dentro da terminologia atual de demônio, podemos chamar, né? Mas sempre vai ter o nosso espírito protetor, que é um espírito de uma ordem mais elevada, no caso nosso de espíritos imperfeitos, um espírito de segunda ordem, um espírito bom, exercendo uma influência sobre nós na medida em que estejamos solícitos, né? Estejamos com essa vontade de agir dentro do bem. E isso só vai acontecer se nós tivermos já uma moral, uma consciência mais elaborada. Na medida em que os espíritos imperfeitos, principalmente esses que exercem uma influência maléfica sobre nós, encontram em nós essa sintonia, nós vamos ter atitudes erradas, por consequência da lei da causa e efeito, vamos sofrer com isso, vamos fazer as pessoas que estão ao nosso redor sofrer e vamos necessitar reelaborar as nossas atitudes. E para isso nós temos simplesmente o infinito de reencarnações. Só que o sofrimento leva a um peso na nossa consciência, consciência é essa onde está escrita a lei divina, e não vai nos levando a uma pressão cada vez maior para que nós nos reajustemos, né, a atitudes que corroborem para a nossa evolução e a evolução daqueles que estão ao nosso redor, nossos semelhantes. Então a imagem acima, ela mostra que a chave da nossa consciência, de forma, né, uma forma aí simbólica, né, ela nos leva, na verdade, pelas atitudes pessoais. E que esse pecado, né, que nós podemos colocar assim como uma forma coloquial, né, usual, na verdade, ele sempre vai ser o erro como consequência de quem ainda tem que aprender, né? Então, na verdade, não é o pecado no sentido de que nós não podemos errar ou que nós fomos punidos porque fomos expulsos do paraíso. É que nós precisamos nos esforçar para errar menos, né? Ou porque isso vai levar ao sofrimento, né? Com o menor sofrimento, porque isso vai fazer parte da nossa condição ainda humana, vai nos leve a um aprendizado maior, né? E dessa forma nós consigamos não só contribuir para a nossa evolução individual, como também para a evolução daqueles que são nossos espíritos afins, familiares, amigos, né? Como para a coletividade, de uma forma geral. Então esse é um conceito aí sobre a fatalidade, né? Que na verdade não existe essa fatalidade, ela existe
no sentido da matéria, né? De que se apresentam para nós circunstâncias pré-determinadas para que a gente possa demonstrar o quanto nós já conseguimos, pelo livre-arbítrio e pela nossa consciência, nos desviar dessas vicissitudes de maior ou menor grau. Nós estamos falando aqui até de questões criminais, né? E mais complexas e comprometedoras. Vamos lá. Nós vamos finalizar aqui então a nossa videoaula de hoje com a questão 853A. Mas assim, as questões sobre fatalidade, elas permeiam aí os assassinatos, por exemplo, né? As atitudes maléficas num grau comprometedor para o espírito que age dessa forma, como para aqueles que sofrem por essas atitudes, né? E cabe a Deus, realmente, ou a espiritualidade superior, realizar o verdadeiro julgamento dessas atitudes. Porque até onde aquela pessoa que foi morta precisava passar por aquilo, e até onde aquele espírito que exerceu, por exemplo, o assassinato, o homicídio, a retirada da vida daquela pessoa, estava em condições de poder discernir. Nós sabemos que sempre existe, já foi visto, condição de recuar, né? Mas quanto maior o nosso desenvolvimento moral, mais responsabilidade nós temos em não agir dessa forma. E quanto menor, menos responsabilidade vai ser cobrada de nós quando passarmos para o plano espiritual. Na questão 853A, existe essa pergunta. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou, né? Então a gente pode entrar aqui naquele termo do peru, né? Que só o peru morre na véspera, né? Vamos à resposta. Não perecerá, e existem milhares de exemplos disso. Mas quando a sua hora chegar, nada poderá subtraí-lo. Deus sabe antecipadamente qual o gênero de morte pelo qual partirá daqui. E quase sempre o seu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Mais uma vez, então, nós todos sempre escolhemos as nossas provas, os desafios, as dificuldades que se apresentam para nós de forma geral, genérica, em gênero. Você não vai escolher o pai e a mãe especificamente, mas você vai escolher uma família que degradada, que não tem conceitos aí éticos desenvolvidos, e ali vai ser uma aprovação. Ou você vai escolher uma família muito bem estruturada eticamente, mas depois, durante o casamento, você vai ter uma pessoa, por N questões que você precisa aí rever do passado, que vai lhe comprometer eticamente, você não pode se desviar do caminho do bem. E assim vai por diante, né? Obrigado aí pela atenção. A gente procurou aqui passar esse conceito, esse fundamento do livre-arbítrio e também o conceito da fatalidade, buscando aí um pouco mais de luz para o nosso conhecimento. Cabe a nós, então, aí estudarmos, continuarmos nos interessando por esse e outros assuntos que nos levam a termos posturas mais condizentes com a lei divina. Um abraço para vocês aí e vamos seguindo em frente nas próximas aulas.